Glória a Jesus. Por gentileza, meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, do capítulo 6, e nós estaremos lendo o versículo de número 5. Glória a Deus, que Deus tem muita coisa boa para nós. Hoje nós estamos no quinto elo, me ajuda aí, amado. Estamos no quinto elo da nossa campanha, né? E falta, completando hoje, vai faltar 2 cultos, 2 edições maravilhosas. Eu, particularmente a mim, irmãos, nós tenho muito muro para ser derrubado. Como obreiro, como servo do Senhor, confesso para a igreja que Deus precisa derrubar esses muros. E será que tocando prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. Amém, irmãos? Fechamos os nossos olhos, irmãos, e falaremos com o Papai do céu. Pai Santo, Deus eterno, nesse momento, Senhor, ó Jesus, rogamos a tua bênção, Senhor. Foram solicitados aqui vários pedidos de orações. Inclusive, Senhor, peço a Ti, juntamente com essa igreja, a Tua bênção em favor do Eli, em favor do Edi. Deus, derruba todas as muralhas que tentam impedir a bênção desta família. Jesus, eu peço a Ti também, a bênção de Deus para com cada um que suplica nesta noite as nossas orações. Também, Senhor, nosso amado irmão Merindo, nossa irmã Rosa, estenda as suas mãos sobre aquele casal, continue abençoando eles e sua família. Jesus, continue falando conosco, nos abençoando nesta noite. Papai querido, pedimos a Ti, Senhor, que abençoe o teu filho que vai ministrar também a Tua palavra. Pedimos a Ti, meu Deus, que continue direcionando esse culto, Senhor, na sua inteira direção do Teu nome, Pai. E acima de tudo, o Teu nome possa ser louvado e adorado na beleza da sua santidade. Amém? Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, nós estamos no quinto elo. Hoje o pastor Carlos vai estar ministrando. E eu só sei dizer, irmãos, que cada dia que teve aqui, essas quarta-feira, Deus trouxe algo novo para nós. Ainda resta 2 quarta-feira. E cada dia, irmãos, que vem uma mensagem, independente do vaso que vai pregar, sempre Deus traz algo novo. Sempre mensagem lida no mesmo texto, e sempre Deus está falando conosco de uma forma tremenda e maravilhosa. E hoje nós estamos aqui reunidos, mesmo com chuva, mas graças a Deus nós já estamos em 9 pessoas. Nossa, estou até feliz. Né? Eu vim preparado para 4, 5, já tem 9, então glória a Deus. E nós sentimos muita falta da nossa irmã Maria Betânia, né, irmã? Esteve viajando, seu esposo também está com ela ali. E a gente está orando, se for da vontade do Senhor, eu quero que ela traz mais um. E vai ser bênção, né, irmão? Então, os irmãos, é sempre bem-vindo aqui. E nós vamos ouvir ela falando alguma coisa, né, nesses dias. Que nós estamos com saudade de ouvir. Vamos ouvir uma saudação com ela. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz por mais um dia. Eu também confesso que já estava com saudade da igreja, né, dos irmãos. Né, lá a gente foi algumas vezes na igreja, mas não é igual na igreja da gente, né, que a gente vê os irmãos, todos os cultos e tal. E é muito importante a gente continuar na presença do Senhor. Eu agradeço a igreja pelas orações, que os irmãos têm orado por nós.
nós fizemos uma viagem abençoada, né? E o Senhor nos livrou, nos levou e trouxe debaixo das mãos dele. Glória a Deus. É uma estrada muito complicada, né? Eu sei que meu esposo é um ótimo motorista, tem muita experiência, que ele viaja todos os dias, pega a rodovia, mas essas estradas do norte de Minas é muito perigosa. A gente ficava parecendo uma lagartixinha no meio dos caminhões de gigante, e alguns momentos a gente via caminhão pegando fogo, caminhão tombado, e assim sucessivamente. Mas o Senhor nos levou e nos trouxe. Isso que importa, né? Eu vou ler uns salmos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeça e cai. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Aleluia. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Glória a Deus, né? Os Salmos 27, né? Os Salmos de Davi. Então, irmãos, maravilha, né? A gente tem que sempre estar buscando e pedindo ao Senhor, né, a graça dele e confiando nele, né? Servindo a ele com retidão. Muitas falhas, porque a gente não consegue ser perfeito, mas o Senhor, ele cuida da nossa, assim, quando a gente está ali, né, buscando, procurando estar na presença, na casa dele, e ele está sempre conosco, ele nos guarda, nos livra, ele é a nossa luz, o nosso refúgio, né? E não devemos temer, porque o Senhor está conosco. A gente sente medo, é lógico, mas porque somos carne, mas naquele momento mais difícil nós, né, olhamos para cima e o Senhor está lá com a vitória, né? O Senhor guardou a minha casa, os meus filhos, né? A gente pôde fazer uma viagem tranquila, né? E eu dou graças a Deus pela vida de cada irmão e sou grata a vocês pelas orações, viu? Agora eu voltei, né? Voltamos e estamos aí, né, pastor? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Nossos irmãos têm alguma coisa a dizer? Nossa irmã Débora? Os irmãos, é bom ouvir os irmãos, um testemunho, uma palavra, fica à vontade. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. Hoje eu quero ler os Salmos também. Na hora que a irmã falou Salmos, eu falei, não, Deus. O Senhor me chamou a atenção para o Salmo 42. A alma nela por servir a Deus no seu templo. E me chamou a atenção porque no domingo, né, os irmãos puderam ver, eu estava radiante, muito feliz aqui com as crianças, né, que não estavam vindo. E o Espírito Santo tocou no meu coração há 2 semanas atrás, com uma estratégia, né, para trazer essas crianças. E no domingo o Senhor me mostrou que quando a gente segue e serve o Senhor de coração, Ele nos honra, né? Eu não vejo como uma recompensa, né? Ele não está me comprando, mas Ele me honrou, né? No domingo, com as crianças aqui, e vieram os pais das crianças, que eu não esperava, realmente eu me surpreendi, e eles puderam se alimentar da palavra do Senhor. Então, além de subir com as crianças e ter um momento da palavra com as crianças, os pais vieram e receberam, né? Então, o servir no templo do Senhor é isso, né? E pude ver o agir de Deus, o mover do Espírito Santo, né? O Salmo 42.
como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma estás abatida. Portanto, lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueces de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde estás o teu Deus? Por que está abatidas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E esses salmos me chamou a atenção justamente por isso. Eu estava tão abatida, a minha alma tão aflita, né? Esses 2 meses sem crianças, só com os meus filhos, né? Mas o Senhor me mostrou que onde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? E aí eu fui orando e pedindo para o Senhor, e a minha alma abatida, cansada, né? E busca dali, busca daqui, e nada. E aí esse salmo veio, né? E o Senhor me falou: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. E se o Deus é vivo, eu preciso ter uma ação, né? Não adianta eu ficar só esperando, né, o Senhor entregar nas minhas mãos. Não, eu preciso estar disponível, eu preciso ter uma ação para o Senhor poder trabalhar, né? E então era isso, irmãos, o que eu queria deixar para a igreja, que quando nós estivermos abatidos, cansados, mesmo da obra do Senhor, que o Senhor venha, que o Espírito Santo venha nos lembrar disso, né? Que aqui nós estamos para servir, e servir com amor. Eu agradeço a oportunidade. É gostoso ouvir a palavra. Hoje eu estava relembrando a Núbia falar sobre a semente, a plantinha, regrar ela. Meu Deus do céu, eu achei lindo. E nosso irmão Claudinei, eu não sei se foi ele ou foi a Débora, que pôs a sementinha dentro da terra. Meu Deus do céu, eu vi as folhinhas saindo, eu falei: Pai querido, é muito rico, né? A pessoa ouvir a palavra e ainda ver. Que Deus possa continuar abençoando nossos irmãos. E agora a nossa irmã Débora dizendo, eu me lembrei que no início a gente alimenta, depois você passa a dar alimento. Isso se fala também da planta que nasceu e que agora começa a produzir fruto. É tão glorioso, irmão, quando nós ouvimos a palavra. Deus aqui hoje ainda vai falar conosco. E quanto mais nós valorizamos a palavra, mais algo do céu acontece. Os irmãos sabiam que a vida do cristão, a resposta à bênção, tudo vem através da palavra. O próprio Jesus falou assim: seja feito conforme tu creres. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então, para crer, lá o escritor aos Romanos, Paulo vai dizer assim, 10 e 17, a fé
vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então gera-se fé. Coisa gostosa é quando a pessoa ouve a palavra e guarda ela. Aí começa a colocar em prática ela. O que vai acontecer? O milagre vai acontecer. Eu me lembrei de uma senhora um dia no meu salão. Ela estava assim, andando na rua. Pelo jeito, ela nem tinha muito conhecimento de Bíblia. Mas ela estava assim, tão focada na caminhada dela, que ela ia orando. Aí eu vi o jeito dela falar, eu percebi que ela era uma nova convertida. E ela, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, ela pondo Jesus na batalha dela. Irmãos, acha que ela não vai receber? Vai. Isso me lembra quando aquela mulher lá dos fluxos de sangue, o que ela dizia? E dizia ela, no caminho, se eu tão somente tocar. Isso ela queria dizer assim, se eu tocar, não vai precisar mais nada, se eu tocar, eu vou ser curado. Isso é tão resultado, que está escrito, e dizia ela, e depois você vai ver, e tocando, foi curada na hora. Quando você cata a palavra, e coloca no coração, e sai daqui, não, vai mudar, vai mudar. Quando a pessoa recebe a palavra e coloca em prática, irmão, acabou, vai acontecer. Então o inimigo luta de todas as formas para você não guardar a palavra. Mas quando você guarda a palavra, o milagre vai acontecer. Por quê? Vai acontecer? Porque lá em Jeremias 1:12 está escrito assim, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então o Senhor está de olho quando a pessoa crê. Ele está crendo, então eu estou velando pelaquela palavra, vai acontecer na vida dele, vai acontecer na vida da irmã. Então muitas pessoas perderam essa fé. Vai receber que jeito? Não valoriza a palavra, não crê na palavra. Quem não crê na palavra não tem milagre. Então, quando eu recebo, o segredo está em eu receber a palavra, eu aceitar a palavra. Não, eu aceito essa palavra. Aí sabe o que vai acontecer? É a terra. Coração é a terra. Aceitou a palavra, catou a palavra, automaticamente o milagre quem faz é o Senhor. Você só confia. E o milagre vai acontecer. E coisa, pode estar a partir do que for. O que é o nosso alvo? A muralha vai cair. Aquele, mas está muito feio, mas eu estou crendo na palavra que eu vou atravessar essa barreira e vou conseguir. A irmã teve na igreja lá, os irmãos observam só, irmãos, olha o que ela testificou. Eu cato assim a palavra só no testificar. Ela poderia falar assim, irmãos, mas que igreja que eu fui lá. Irmãos, marcou minha vida. Isso significa que em muitos lugares parece que está chovendo pouco. Quando tem expressão de palavra, quando tem fé, irmão, pode ter pouquinha gente, mas você ouve uma palavra do céu, ela te marca. E Deus quer marcar alguém aqui nessa noite. Deus está falando, Deus está tratando. Então o que vai acontecer? Em plena chuva, mas a bênção do Senhor aqui está. O que vai acontecer? A muralha vai cair. Está fechada essa cidade, mas tem um milagre, tem um alvo. Deus já determinou que você vai vencer. Acredita que o muro vai cair. Você vai vencer em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor, né, irmãos? Estamos numa campanha das muralhas, né? E nós vamos ler aqui em Josué, no capítulo 6, e o versículo 1. Só um versículo, tá? Glória a Deus. Josué, capítulo 6, e o versículo 1. Agora, todo mundo já encontrou, irmãos, a palavra? Para que juntamente lemos, né? Então vamos ler. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e ninguém entrava, nem outro entrava. Somente até aí, irmãos. Essa palavra da parte de Jericó
É uma palavra muito simples, não precisa de complicar tanto para nós entender o que Deus quer falar. Amém? Irmãos, quando Moisés passou o cargo a Josué, Deus já tinha prometido a terra de Canaã para eles. Só que imagina bem, hoje, na nossa época, a gente vê as coisas, fala dos homens do passado, fala de coisas que aconteceu, mas a gente vê uma normalidade. Parece que ali foi uma coisa que Deus fez sem eles sofrer, mas não foi assim, irmãos. Aleluias. Primeiramente, no caminho, quando Josué estava, primeiramente, antes dele chegar lá, o anjo apareceu a Josué. Aleluias. E o que ele falou para Josué? Para Josué, tira a sandália do seu sapato, quando tu está é terra santa também. Irmãos, a aprovação, ela vem. Deus, Ele quer ver o quanto nós quer algo. Às vezes fala, Senhor, eu quero algo. Mas o Senhor quer ver a nossa intensidade do quanto nós quer aquilo. Falar que quer é fácil. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas, irmãos, houve prova no caminho. Houve dificuldade, houve sede, houve tristeza, houve coisas difíceis. E além do mais, irmãos, presta bem atenção, a tristeza foi tanta que quando ele chegou na terra prometida, eles viram aquela muralha daquele tamanho. Meu Deus do céu, imagina, irmão, se você estivesse lá. E agora, Deus prometeu aí. Deus prometeu que ia dar a terra para nós. Agora vocês imaginam só, irmão, que tristeza, meu Deus, mas o Senhor colocou nós aqui diante de um muro, imagina se nós estivesse lá, imagina se nós passasse o que aqueles homens passou. É isso que nós temos que pensar, aleluias. Mas Deus, irmãos, Ele mexe numa coisa para mexer noutra. Deus está te falando nessa noite, por mais difícil que seja o seu caminho, se Ele estiver na frente, nada vai ser difícil, aleluia. E chegou, e foi para a cidade, mas lá, irmãos, estava vivendo um povo pagão, um povo que não confiava em Deus, né? Adorava outros deuses, tomou conta da cidade, fez essa muralha aí. Mas Deus testando Israel, irmão, testando os hebreus ali. E agora, meu Deus do céu, imagina, irmão, você vai fazer uma reflexão nessa noite. Imagina você diante de uma muralha daquele tamanho. Como é que ia ser sua fé? Aleluias. Falar que Daniel na cova dos leões, Deus livrou. Falar que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego foi fácil. Falar que o Senhor derrubou a muralha foi fácil. Agora eu queria ver, irmão, nós está lá, conforme queria ver a nossa fé, aleluia. Isso aqui não é um fato comum, é um fato que aconteceu. Eles sofreram, irmãos, e quando realizou o sonho deles, ele chegou até na cidade, tinha um impedimento horrível lá, e agora, mas o Senhor prometeu a cidade para nós, irmãos. Preste atenção numa coisa, pode ser difícil o que for, mas se Deus promete, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai agir. Se Deus prometeu, Ele vai, aleluia, nem que Ele tem que mandar fogo do céu, mas Ele vai fazer a obra na tua vida. Se Deus prometeu, o diabo não pode. Se Deus prometeu, a tua vitória vai chegar. Se Deus prometeu, preste atenção, por mais que seja difícil, o Senhor vai fazer. E agora, diante das muralhas, o povo dá as 7 voltas, né, irmãos? O que Deus queria deles? Queria ver o quanto eles queriam. Porque Deus podia chegar e derrubar, fala assim, irmão, com assopro dele. Mas por que teve que dar 7 voltas? Por que teve que tocar buzina? Por que teve que fazer tudo isso aí? Não precisava disso, mas Deus requereu isso para ver o quanto eles queriam. Deus está te perguntando nessa noite, o quanto tu quer a benção, o quanto tu quer a vitória, o quanto tu quer, aleluia. Deus está te enxergando, é isso mesmo que você quer? Então, aleluia, levanta a mão na tempestade e Deus vai agir em seu favor.
Aleluia. E eles começaram a fazer a vontade do Senhor, irmão, sem murmurar, sem criticar, sem, aleluia, fazer de outras maneiras. Às vezes Deus fala uma coisa para nós, irmão, aí nós quer dar uma mãozinha, né? Aí nós, mas Senhor, eu preciso fazer isso aqui, ó. Mas Deus falou para você ficar quieto. Aí ele vai lá no outro e comenta com o outro. O Senhor disse para você ficar quieto. Só anda em volta, só anda. Deus está mandando. Israel só anda, aleluia. Só faz o que eu mandei, eles obedeceu. Sabe qual que é o problema nosso hoje? Deus fala algo com nós e nós quer dar uma mãozinha para Deus, não precisa, aleluia. A única coisa que o Senhor quer para trabalhar na sua vida é que você glorifica Ele, é que você exalta Ele, é que você bendiz o nome dEle. Senhor, eu estou diante dessa muralha, eu estou diante dessa batalha, eu estou diante do inferno, mas o Senhor é Deus, aleluia. Eu creio no Teu nome, eu creio na Tua promessa. Quem falou isso para Deus nesta noite? Eu creio que essa muralha vai cair, eu creio, aleluia. Glória a Deus. Deus quer ver o quanto tu quer. Aleluia. Xanabassuriande comanagachai. E aí, irmãos, quando eles enteram as 7 voltas, meu Deus do céu, agora imagina as coisas, irmão, imagina se você estivesse lá, vendo aquela rachadura começar, que plim, plim, rebentando tudo. Mas sabe por que Deus começou a fazer, irmão? Porque Israel obedeceu, porque eles creu, aleluia, que Deus ia fazer aquilo lá, porque Deus prometeu, aleluia. Então quando ele chegou lá, ele estava acreditando. Deus está dizendo nesta noite, não há nada difícil para Ele, quando você acredita de verdade, aleluia. Há uma sombra hoje, aleluia. O povo evangélico, irmão, está vivendo no costumeiro, já não se crê mais, passa uma batalhinha, né, irmão? Aí ele já, aleluia, já afasta dos caminhos do Senhor. Deus está dizendo assim, ó, aleluia, aquela muralha vai cair, mas também a muralha, não está dizendo melhor, irmão, aquela muralha caiu, mas a muralha que está na tua vida vai cair também, aleluia. Quantos crê nisso, irmão? Quantos crê na vitória? Então só faz o que Deus mandou, irmão. Quando você estiver em outro culto, ou seja esse ou outro, só glorifica, só glorifica, só glorifica. Tem gente que fica guardando glória a Deus, aí Deus quer ir lá derrubar a muralha, não derruba, porque ele está frio, aleluia. Ele está ali, irmão, ele se fecha, aleluia. Eu sei que é difícil glorificar a Deus na luta, mas se você fazer isso, Deus vai estrondar a cara do diabo, aleluia, e vai fazer por você. Mas nós, irmãos, somos falhos e fracos. Agora imagina aquela muralha caindo, irmão, depois das 7 voltas. Aí ele falou assim, agora vocês só gritam, aleluia. Fosse no tempo de hoje, ele ia falar assim, só glorifica, só dá glória que eu vou abrir os portão, só dá glória que eu vou fazer, só dá glória que eu vou realizar, aleluia. E o povo gritando, e aquela muralha caindo, irmão, não precisou deles tomar a força, subir em cima de muro, aleluia, ficou quieto ali, aleluia. E aquela muralha foi sendo derrubada só com o poder de Deus, só com a graça de Deus, aleluia. Israel, tu, aleluia, me obedeceu, agora eu vou fazer. Eu sei que foi difícil, Israel, você passou sede, você passou dificuldade, você passou luta, Israel, você sofreu, mas eu estou aqui, eu prometi a terra e te entreguei. Deus está dizendo nesta noite uma promessa, aleluia, que Ele prometeu, irmão, Ele vai cumprir se você continuar no caminho, aleluia. Se nós continuar no caminho, Ele vai cumprir, mas se nós desistir, aleluia, a muralha não vai sair da frente. Deus está te dizendo nesta noite, insista, mostra para Ele o quanto tu quer, enquanto tu quer, aleluia. O diabo pode abrir e fechar, ele pode querer trabalhar para fechar a porta, mas Deus vai lá e vai abrir, Deus vai lá e vai fazer. Não adianta, irmão, foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir, embora que você pode não estar vendo nada, aleluia, não está acontecendo nada, mas Deus vai fazer, aleluia, foi Ele que prometeu. Agora o povo de hoje, irmão, vem no culto, né? Não estou dizendo os que estão aqui, porque aqui só tem pessoa espiritual, em várias igrejas por aí, a pessoa vai no culto,
louva, vai embora. Louva, vai embora. Aí chega em casa e não pede para Deus: Senhor, quebra a muralha na minha vida. Senhor, batalha comigo. Senhor, eu sou teu filho. Jesus, eu estou sofrendo. Ele quer só louvar, irmãos. Deus está vomitando da boca dele esse negócio de aparecimento, irmão. Quando nós abrir a boca para louvar, nós tem que ser para adorar, tem que ser para falar: Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, é por isso que eu te louvo. Deus está triste com essa geração de hoje, irmãos. Por isso você não vê sinal acontecendo. Se nós atentar para o Senhor, do jeito que o povo de Israel atentou, e essa muralha aqui foi jogada por terra, você vai ver quem que é o Senhor. Irmãos, esse Deus aqui não é um Deus só de boca assim, não, irmão. Ele faz, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus, aleluia, de Abraão, é o mesmo Deus dos profetas, ele é o mesmo Deus. Agora, por que não está acontecendo, irmão? Porque as pessoas não estão atentando para ele de verdade. E quando você se prega uma verdade, a pessoa sai torcida, irmão. Fecha a cara com você assim e vai embora assim, ó. Eles querem ouvir só assim, ó: Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai fazer isso. A pessoa quer ouvir só isso, irmão Closinei. Mas ele não quer ouvir: ó, irmãos, vamos preparar a nossa vida, porque Jesus está voltando, irmãos. Vamos fazer um concerto na nossa vida, porque Jesus está voltando para buscar o povo dele. O mesmo Deus que derrubou a muralha de Jericó é o mesmo Deus que está falando aqui nesta noite. Irmãos, é bom ter uma vida abençoada, não é pecado, mas isso aí tem que ser da vontade de Deus. Isso aí tem que ser da vontade do Senhor. Se a pessoa tem, graças a Deus. Se a pessoa não tem, glorifica a mesma coisa, porque nós vamos para o mesmo céu, e lá, aleluia, nós não vai levar nada daqui. Aleluia, louvado seja Deus. O irmão pastor Elair hoje está abençoado, pastor Ismair, mas eles sabem o quanto eles sofreram para chegar onde está. Foi uma muralha, foi difícil, pastor. Você chorou, você trabalhou, você chorava, Deus te honrou, mas foi difícil. Hoje ele chegou lá, entendendo? Mas se ele for contar o que ele passou, vocês vão ver que não foi alegria, não foi um fato comum. Ele sofreu, mas chegou lá. O Ismael sofreu, mas chegou lá. Você sofreu, chegou lá. Aleluia. Se você não desistir, Deus vai te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluias. Quando a palavra é assim, irmãos, Deus ele aperta os nossos corações, Deus ele aperta a nossa vida. O Espírito Santo está dizendo: pastor, hoje eu selei algo para ti, dentro da palavra. Você esteve chorando esses dias, e Deus está mandando te dizer dentro da palavra, aleluia, hoje eu vou abrir algo que você me pediu. Oh, glória a Deus. Hoje eu vou destrancar. Aleluia. Hoje vai ser hoje, o Senhor vai fazer, irmão. Ei, Manassui Candalabachai. Aleluia. Irmãos, não vê as coisas como normalidade. Chega disso, irmão. O profeta de Deus, a igreja do Senhor, crê no mesmo Deus de Abraão. O que adianta, irmão? Eu vim aqui pegar a guitarra, tocar aqui, né, irmãos? Aí eu chego lá em casa, não tem mais nenhuma comunhão com Deus. Deus me repreendeu disso aí. Te falo, irmão, coisas que eu já passei. O Senhor, ó, você está indo lá, você está me louvando, mas você não está fazendo nada. Você não está orando, você vai trabalhar numa hora, você vai comer numa hora, você vai fazer isso numa hora. Irmão, Deus me corrigiu, irmão. Hoje eu posso pregar. Você vai comer, você não ora, e como que você quer que eu faça as coisas?
Ele não vai fazer, irmão. O crente está costumeiro. Em vez de falar com ele, fica no celular a vida inteira. Não tira, Senhor, eu estou aqui, Pai. Oricanta labachai. Tira a muralha da minha frente. Aleluia. Irmão, no último dia dessa campanha, quando o irmão dá 7 voltas aqui, ó, eu estou vendo águas vivas cair do céu aqui nessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é tremendo, irmão. Nosso Deus é tremendo. Olha que é culto de poucas pessoas, mas tem gente chorando aqui. É isso que tem que acontecer. Adianta você estar na multidão de gente, mas ninguém está sentindo nada. Está ali pulando, chega em casa a mesma coisa, irmão. Não mudou nada na vida dele. O que adianta isso, né, pastor Ismael? Não adianta nada. Eu pular só no congresso, mas eu vim aqui, onde o Espírito Santo está falando, e não abri meu coração. Você sabe por que as pessoas não estão recebendo, irmão? Porque Deus vê tudo isso aí. Tudo. É pessoas, irmão, pregando contra o dízimo. É pessoas pregando contra as coisas de Deus. Agora já estão falando, irmão, que o dízimo não é obrigatório, né? Mas a Bíblia fala para nós, irmãos, que nós temos que devolver o que é do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Então tem pessoas, irmão, em vez de despregar a palavra de Deus, eles querem despregar a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vai e não opera. Por quê? Fica caçando coisa que não é para fazer. Deus mandou ser fiel, vai ser fiel, que a muralha vai ser jogada por terra. Amém, irmãos? Eu gosto de ver o irmão Osmar pregar, porque o irmão Osmar também, ele, quando o Espírito Santo toma, ele dá lugar, ele fala mesmo. Tem que falar o que tem que ser dito. Pastor Lar, então é a mesma coisa. Quando o Espírito Santo toma, eles falam o que tem que falar. E doem quem doer, entendendo? Não fica com medo. Ei, mano, a Surianda Labachai. Aleluia. Irmãos, Deus usa cada um de uma maneira. Tem pessoa que tem mais estudo nisso aqui. Mas essa palavra hoje é uma palavra profética. Amém? Deus está falando direto com nós. Aleluia. Eu poderia estudar, fazer uma reflexão aqui, né, de 30 livros em antes, mas o Espírito Santo só quer que nós glorifica, só quer que nós, aleluia, dá glória no nome dEle. Glória a Deus. Quando a irmã Débora está pregando aqui também, irmãos, eu vejo o Espírito Santo agir de uma maneira que ela mesmo nem sabe. Aleluia. Irmãos, tem pessoas perdendo essas bênçãos aí. Aleluia. Porque estão com o coração fechado. O Espírito Santo está aqui, viu, irmãos? E aí, chegou lá e viu aquela grande muralha. Irmão, mas era grande. Era grande, você teve que dar 7 voltas. Por que tudo isso? Porque Deus queria ver se vocês queriam mesmo. E o que Deus falou para eles? Vocês sofreram? Josué, vocês sofreram. Mas eu estou dando o que eu prometi, vocês vão ser felizes agora. Imagina a felicidade, irmão, de uma terra. Aleluia. Eu dei, mas eu tive que batalhar para repreender o inimigo. Irmãos, Deus não é brincadeira, Ele faz. Quando a gente sente a presença de Deus assim, pregando, irmão, é tão gostoso. Aleluias. Ele faz. Chama na Surianda Alabacácia. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, faz um propósito com Deus. Você que está aqui, ó. Eu sei que você está na presença de Deus, senão você não estava aqui. Aleluia. Mas faz um propósito com Deus, irmão. Deus não está só aqui dentro, irmãos. Deus está na nossa vida. A hora que nós saímos daqui, o templo é só uma parede. Vem aqui quando não tiver quando ninguém aqui para você ver. É só um barracão, irmãos. A igreja é o povo. É o povo. Põe isso na cabeça. Quando você está, Deus está. Você está entendendo? Quando você está para lá, Deus está contigo lá também. Então tem pessoas que acham que Deus está só aqui dentro. Deus está em todos os lugares, no mesmo tempo. Amém? Se nós for classificar, irmão, uma teologia, porque eu fiz aqui lá, irmão, teologia,
Mas eu não uso muito para pregar, não, porque, irmãos, quando o pastor Lar falou também a respeito do Espírito Santo, tem muita gente que esses livros estão deixando esfriar muito a graça. Está acabando, pastor Ismael. Está acabando a graça, pastor. Na época do irmão lembra a graça que o obreiro pregava. Mas sabe por quê, irmãos? Se você estudar e não tiver a graça, não adianta. Você tem que ter a graça de Deus. É os dois, graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Eu fiz, irmão, só para conhecer a palavra. Mas eu não gosto de usar teologia. Você vai querer saber de Platão, você vai querer saber de Wesley, você vai querer saber dos padres que fez a reforma. Você quer saber o quê? Que Jesus vai voltar e vai buscar o seu povo. Aleluia. Só que isso é bom conhecer, para os falsos profetas não enganar nós, né? Mas para pregar a palavra de Deus não precisa, irmão, só precisa do Espírito Santo. Você precisa dele, amém? Eu gosto de ver esses dois aqui pregar, porque eles pregam no Espírito. Aleluia. Aleluia. E deixa Deus usar, e é gostoso, né, irmão? Quando a gente vê Deus usando uma pessoa, aleluia. Então preste atenção, meu irmão. Essas palavras que saem, muitos tinham que estar aqui para ouvir, mas elas é para nós, né? Por quê, irmãos? A muralha foi derrubada, mas as pessoas veem isso aí como uma simples coisa. Você tem que se colocar lá, como se estivesse lá. Você vê acontecer o sofrimento deles, o que eles passou. A irmã Débora explicou aqui, ó, o sofrimento deles, o que eles passou, significação, tudo isso daí. Quem não veio naquele culto aquele dia, perdeu. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, presta atenção numa coisa. As pessoas estão acostumadas assim, falar, mas Deus fez para eles, para nós Deus não faz. Faz também, irmãos. É porque nós não somos capazes igual eles foi. Mas se nós buscar, tem crente, irmão, que Deus faz, viu? Eu conheço muita gente aí. Olha para você ver, irmão, uma vez eu encontrei um irmão, eu estava com algo assim no bolso, assim, ó, no bolso, né? Guardei, eu recebi de presente de alguém. O irmão chegou, nem conhecia a minha vida, o irmão lá de São Paulo, chegou falando em línguas estranhas, falou assim, ó, esse presente que você está dentro do bolso aí agora foi eu que te dei. Aleluia. Deus ainda fala, irmãos. Ele faz, você quer que ele faça por você? Ele vai fazer. Amém? Irmãos, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar mais um pouquinho, a igreja precisa despertar, porque o pastor está na direção de Deus. Se esse negócio não voltar para Jesus, Deus eleva o pastor para outro lugar e a igreja vai sofrer. Nós temos que aproveitar que temos um pastor bom, um pastor abençoado que trabalha junto com o povo, que sofre pelo povo, que ora pelo povo, e as pessoas ficam fazendo isso, irmão. Depois Deus vai, honra ele, fala, eu vou tirar ele de lá, para esse povo aprender. Aí a pessoa começa a sofrer, nossa, que saudade do irmão Lair. Mas ele está aqui, irmão, a pessoa não quer fazer, ué. Não é, irmãos? Deus precisou fazer assim comigo, ó. Torcer minha orelha. Estou te falando para você, irmão, a gente tem que falar a verdade. O Lair falou assim, Deus está requerendo algo a mais do Carlos. Mesmo que a minha família não quer vir, mesmo que eles estão distantes, mas eu creio num Deus verdadeiro, que pode transformar tudo. É isso que nós temos que crer, amém? Que Deus abençoe, te dê a graça, a vitória, né? Eu volto a palavra para o pastor Ismael. Procura, irmão, não faltar nesses últimos dias não, tá? Nessas 2 quarta-feiras, que vai ser benção aqui, tá? Irmãos, observando o pastor Carlos pregar, eu pude ver o tamanho da muralha e a largura dela. Para o homem ninguém poderia fazer, mas como eles tinham feito o que o Senhor mandou, até o momento de uma volta todo dia, no último dia das 7 voltas, aí deu 7 voltas. Aqueles homens de guerra fizeram tudo certinho. Cada um ficou de frente para o muro.
E o muro, irmão, só de largura é 5 metros, aproximadamente, ou até mais um pouquinho. Alto. 9 a 10 metros. Quem derrubava? Se fosse com máquina, ainda ia. Era muito difícil. E parece que eu vejo, após a ordenança do Senhor que eles fizeram, aquela muralha se derretendo. Eu não sei se Deus soprou, ou se Deus carcou, assim. Eu acho que Deus carcou, assim. Porque se soprar, vai tudo embora. Foi só. E um detalhe. Ali tinha um pacto de uma mulher, por nome Raabe. O que ela acontecia? Como ela guardou os espiões, tinha de ficar a muralha delas em pé. Então, ali naquele lugar ali, o pedaço dela lá estava lá em pé. Aí eles tiraram ela. O que eu quero dizer? É o que Deus já falou. Só depende do Senhor. Tem coisa depois que você faz, só depende dEle. Aí depois que todos vão falar, puxa vida, valeu a pena. E o propósito de Deus era tão grande que o Senhor ainda falou, ó, não é para vocês pegar nada lá dentro não, hein? Pega só o ouro e a prata, e não é para vocês. Era para imprimir no quê? Na obra. Deus pegou, tinha um detalhe ali com eles. Foi aonde que o nosso irmão pregou aqui esse dia, que falou sobre o rapaz lá que pegou algo que não podia, pegou alguns utensílios que não podia, e aí veio a praga sobre o povo de Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, até para receber a bênção de Deus, faça certinho, senão vem a consequência. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus te abençoou, dá glória a Deus, seja grato, né? Seja abençoado, não seja orgulhoso, seja melhor do que antes. Vou encerrar. Como é gostoso Deus falar com a gente. Hoje à tarde, eu estava perguntando para o Senhor assim, nossa Senhor, isso, assim, 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 né? Está difícil isso. Aí, irmãos, eu não pedi para Deus falar. Ele simplesmente diz assim, ó, isso falou no meu coração. Se você quiser acreditar, não quiser, fazer o quê? Porque tem pessoa que duvida do que Deus fala, e Deus fala. Oxalá que Deus falasse com você, como muitas vezes Ele fala. Aí o Senhor pegou e falou assim, sabe por quê? Eu permito isso, Ismael, e às vezes não dá nada certo? Porque eu quero ver do outro lado. Hoje você ora, você busca, isso está fazendo você buscar, irmão. Eu falei, meu Deus, então é para você alcançar o objetivo. Então é o pai tratando, irmão. Como é gostoso o pai falar com o filho. É lindo. Hoje Deus me revelou algo. Eu falei, Nubia, vamos morar um pouco antes do almoço. Estava chovendo, falei, vamos morar um pouco. Ela falou, vamos. Aí nós deitou, começamos a morar. Irmão, o céu abriu tão rápido. E daí um pouquinho, Deus me usou de uma forma tão gostosa. E a hora que eu falei para ela começou a chorar, começou a sentir a presença do Senhor. E nós dois começamos a rir, tanta unção, tanta graça. Quando Deus me mostrou o vaso dela, o tanto que tinha o azeite. Nossa, ela ficou sensível. E eu fiquei maravilhado, porque Deus, Ele enche o vaso. E não é para qualquer um que você pode falar o tanto que está o vaso. E Deus me revelou o tanto. A hora que eu passei para ela, irmão, ela regozijou em Deus. E começou a buscar e chorar. Isso é só para quem quer espiritual. Deus quer revelar muito mais para nós. Mas muitas vezes nós não acreditamos. A incredulidade, que barreira que põe. O muro grande, a incredulidade, largo. Uma altura, Deus quer operar, mas está lá o muro. Aquele murão.
Deus poderia fazer muito mais, mas a incredulidade está lá na frente. Não acredita que Deus pode fazer. Mas Ele nos deu essa campanha para derrubar e fazer coisa grande. E eu creio. Vamos agradecer a Deus com o pastor. E ele já vai dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. Que culto gostoso, né, irmãos? Quem está alegre, diga amém. Não dá nem vontade de colocar um ponto final, né? Né, amado? Nosso irmão Claudinei. Não dá nem vontade de parar, né, irmã Débora? Né? Mas nós temos que ir embora. Quando, falta 5 minutos, irmãos, quando o irmão Francisco estava mencionando aqui sobre a viagem, faz 7 para 8 anos que nós passamos nessa rodovia. Nós saímos daqui e fomos para o Ceará. Da onde os irmãos foram, aonde nós tivemos, eu e a Fátima, ainda tem 1.200 quilômetros. Da onde os irmãos foram, aonde nós fomos lá. Então, eu acho que os irmãos passou, agora está asfaltado, né? Os irmãos passaram por Salinas, não foi? Está asfaltado, né? Na época não tinha nem asfalto, irmãos. Aquilo era tudo sem asfalto. De Montes Claros, passa Salinas, uma rodovia longa, vai chegar lá num trevinho que entra para Pedra Azul. Chegando nesse trevinho que a rodovia estava boa, mas antes nem asfalto tinha, era uma buraqueira tremenda, um trecho mais ou menos de uns 80 quilômetros. Hoje está asfaltadinho, parece que é 2 pistas, né? Oi? Tudo asfaltado. Muito buraco. E caminhão, carreta. Nosso Deus do céu. Jesus. Então, o irmão foi bem abençoado. Né? E esse asfalto de Minas é uma bênção. Mas o acostamento é muito pouco, né? Muito pouco. Então, nós estivemos lá. Mas o que mais marcou nessa viagem, irmãos, lá no Ceará, quando nós fomos jantar na casa de uma irmã, demos graça, e aí na verdade na casa dessa irmã morava a mãe e a filha, e nós fomos jantar na casa delas. E quando nós demos graça, terminamos a oração, a irmã levantou a mão e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus agora. A gente não sabia, para a gente as duas eram batizadas, né? Aí ela falou: não, a minha filha é batizada, ela é serva de Deus, firme, e eu acompanho ela, vou na igreja, mas eu ainda não aceitei Jesus. Eu vou na igreja, mas hoje eu estou aceitando para me batizar. Como a gente sentiu a presença de Deus, eu nunca esqueci, não esqueço. Bom, viemos embora, aí chegamos numa conclusão, que o Senhor mandou nós lá, para nós ganharmos uma alma para Jesus. E por sinal, irmãos, xará da Fátima, irmã Fátima. E conseguimos uma amizade muito grande com os pastores de lá. Tem 2 pastores. E eles comunicam com a gente constantemente, agradecendo a Deus. E está lá a semente plantada. Hoje já é uma semente germinada. Quando a irmã mencionou acerca da semente, é isso, irmãos, que a palavra de Deus faz, né? Então eu estou feliz. Eu estou indo embora hoje, irmão, muito feliz. Há uns 11, 12 anos atrás, mais ou menos, eu e a Fátima, nós íamos na casa do Carlos, lá embaixo. Nós íamos na casa lá. Se os irmãos souberem aonde o Carlos morava, é inédito.
E nós íamos lá, Carlos, mas a esposa dele recebia nós tão bem, como até hoje, né? Recebe bem. E irmão Carlos recente aqui, né, Carlos? Recente aqui, vai, lutando, batalhando. E Jesus havia dito para nós que ele ia mandar companheiros aqui para nos ajudar. O pastor Ismael vinha, mas o pastor Ismael não estava assim, decidido a ficar aqui, não é? Estava aqui, mas pregando muito fora e tal. E eu sei dizer, irmãos, quero resumir isso aqui. Hoje o Espírito Santo fez me entender. Por que que ele está segurando nós aqui? E olha que nós já oramos, irmãos. E já falamos com o presidente. Mas Jesus tem algo para nós aqui. E Deus levantou Ismael nessa campanha, como em outros trabalhos. Os irmãos podem observar que o pastor Ismael está mais firme aqui agora. Mas ele saía muito, não é verdade? Porque eu falei, não, você coopera lá no Imperador, você tem liberdade para pregar. O campo todo conhece ele, cidades circunvizinhas ama ele, não é? Mas o Espírito de Deus fez ele entender que ele precisava ficar aqui, para hoje ele ver a vitória da Débora e a vitória do Claudinei. Então é isso que Deus faz, irmãos. E eu creio que Deus ainda tem propósitos para cada um dos irmãos aqui. Quando foi nessa segunda-feira, na oração de segunda-feira, Deus colocou um desejo no coração da Rosângela e em dizer uma palavra. Irmãos, nós vamos orar nessa segunda-feira com propósito. Quando ela falou assim, eu estava aqui, o Espírito Santo me deu uma chacoalhada e depois ela mencionou, no encerramento da oração, ela mencionou, irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração para nós fazermos a nossa oração de segunda-feira com propósito. Cada um traz um propósito, foi isso? Propósito. E isso aconteceu segunda-feira à noite. O irmão pastor Carlos vem e entrega uma mensagem dessa tão clara, tão explícita, tão maravilhosa. Só temos que dizer que é Deus na causa, irmã Maria Betânia. Só temos que dizer que é Deus na causa, amado Francisco. Só temos que dizer isso. Então, irmãos, quero concluir dizendo a todos, continua firme, continua firme, continua firme. Valeu a pena, né, Fátima? Nós enfrentarmos uma pista chuvosa, com muito cuidado, né? Valeu a pena nós chegarmos aqui nesse culto. Valeu a pena os irmãos estarem aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu precisava expressar isso aqui, irmãos, com muito carinho, com muita responsabilidade, porque o Senhor colocou no meu coração e no coração da Fátima amor por esta obra. Eu digo isso com sinceridade, viu, amados? E com toda a liberdade que eu tenho, que eu falei no início do culto, Deus colocou um amor, um desejo no coração do amado Ismael, que ele aceitou os desafios aqui, culto nas casas, só tem que ser Jesus, viu, irmãos? E eu ainda creio que Jesus ainda vai fazer uma obra muito grande na vida da família do Carlos, e Jesus ainda vai te usar muito, Débora. Não olha para os embates, mas continua olhando para Jesus. Jesus ainda vai te usar muito, Claudinei. Isso é começo. Isso é começo. Jesus ainda vai ouvir muita oração sua, viu, Cida? Deus sabe. Chegamos aqui, a Fátima, ela estava com a sombrinha dela ali. Mas, Cida, como é que a senhora veio? Não, eu vim antes da chuva. Meu Jesus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. 80 anos, né? Ou mais. Mais, né? 81 anos. 81 anos.
Os irmãos conhecem o trajeto da casa dela. Tem uma subida assim, ó, se for para mim subir a pé ali, quando eu terminar aquela subida lá, eu vou ficar assim, ó. Oh, Jesus bom. Amado Francisco, Deus te abençoe, viu, querido? Chegou de viagem, em vez de ir para lá, para a congregação, veio para cá, né? Isso é de Deus, viu, amado? Isso é de Deus. Deus te abençoe muito, muito, muito. O Senhor, sua família. Deus tem algo para ti também. Continua firme, amém? Irmã Maria, Deus te abençoe, viu, irmã Maria? Irmã Fátima. Soberano Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse culto gostoso, essa palavra. Jesus, continue abençoando os seus filhos. Nós estamos retornando para o nosso lar. Guarda nós, protege nós, dê-nos livramento no trajeto e abençoando as nossas vidas, dando-nos uma noite de bênção, uma noite de descanso, Deus de amor, de bondade. E eu creio que tu permites que nós estaremos voltando aqui para os demais cultos. Na sexta-feira, culto da palavra, no domingo, Senhor, teremos trabalhos também na escola dominical, à noite, um grandioso culto. E com certeza, meu Pai, nós estamos crendo que tu vai nos abençoar no próximo elo desse culto da campanha. Amém, amém. Coloque a mão no coração, amados, que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós, e todos juntos dizemos: